Programa Entre Nós traz um assunto muito importante para os dias de hoje, para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre doença do coração. E para isso nós convidamos Dr. Arthur Pípolo. Ele que é cardiologista, intervencionista pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Seja bem-vindo, é uma alegria, uma honra ter o senhor aqui. É sempre um prazer e uma honra aqui estar com a senhora e vamos trazer informação de qualidade para a população num assunto que é tão importante e que é a doença, né? As doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte no mundo, não só no Brasil. Então a gente tem que sempre estar informando e trazendo informação para a população, para cuidar disso e mostrar também as saídas que a gente tem no momento de um problema maior, né? Eu tenho dados do Ministério da Saúde que indicam que entre 2010 e 2019 houve um aumento assim, muito significativo, mais de 59% de internações de pessoas até 30 anos infartando. O que o senhor me fala a respeito disso? O que é a causa? O que está acontecendo para que o infarto comece a chegar na vida das pessoas adultas mais jovens? Tão precocemente, né? A gente tem nas últimas 2 décadas, tanto em homens quanto em mulheres, um aumento desses problemas cardíacos em pessoas jovens. E aí passa muito pelo estilo de vida que a gente tem hoje. Então, o sedentarismo, né, as questões de alimentação não adequada, as questões de vícios, né, de drogas lícitas, como cigarro, álcool. Então, essa forma de se viver que as últimas gerações estão tendo, isso aí vem aumentando as chances de você ter um problema de uma hipertensão, sim, de ter um diabetes descontrolado, de ter a parte de colesterol alterada, e tudo isso junto, ligado ao cigarro, ao sedentarismo, vira uma bomba relógio para o coração. E as pessoas, né, começam a ter angina, começam a infartar, começam a ter AVC, sim, cada vez mais jovens. Por que as pessoas falam que a pessoa, quando infarta mais jovem, ela tem mais risco de óbito súbita do que uma pessoa mais idosa? Na verdade, a gente tem que separar, são coisas diferentes, né? A gente teve alguns casos de esportistas, pacientes que tiveram paradas cardíacas com 20, 25 anos. Isso a gente tem que colocar num ponto de uma pessoa que pode ter tido uma malformação genética, algo assim. Os pacientes que infartam perto dos 40 anos, 35, 40 anos, aí o que a gente entende? Que eles tinham uma gravidade maior. Então eram artérias mais importantes que estavam entupidas e muitas vezes a parada cardíaca, o infarto agudo, ele vem de forma súbita e a pessoa não estava esperando. Não é uma pessoa que é medicada, não é uma pessoa que fazia atividade de rotina com o médico, né? De check-ups, de consultas. Então isso é meio que um mito, mas o que a gente entende é que quando a pessoa infarta muito jovem, porque o caso era mais grave e ele não tinha nenhum tipo de acompanhamento. O idoso, normalmente, né, ele já passou por algum médico clínico, ele já está medicado, ele já sabe do problema, né? E aí acaba que o médico já tem uma noção, já está medicando o paciente, já está fazendo o acompanhamento adequado. Nos dias de hoje, quem infarta mais, os homens ou as mulheres? Isso mudou demais nos últimos 20 anos. Hoje, praticamente que é um empate técnico. E isso não era assim há 20, 30 anos atrás. Como era? As mulheres infartavam muito menos. Os homens infartavam muito mais.
porque a mulher foi trazida por um dia a dia de estresse, um dia a dia de se alimentar mal, um dia a dia de ficar sedentária também, com, né, as triplas, quádruplas jornadas de trabalho, porque a mulher só não trabalha só fora de casa, ela trabalha dentro de casa, ela trabalha fora de casa, ela trabalha para o marido dela, ela trabalha sob tensão. Exato, é uma pessoa que normalmente se envolve em mais atividades da comunidade, então a mulher tem uma jornada tripla, quádrupla. E uma coisa mais importante ainda, a mulher não procura atendimento no momento do infarto. A gente tem um dado, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez uma campanha muito interessante nos últimos 2 anos, dizendo que a mulher ela também infarta. Então, se a mulher sentiu dor no peito, se a mulher tem um desconforto torácico, ela tem que procurar o pronto atendimento médico. Esse sintoma da mulher é diferente do sintoma que dá no homem? É um pouco atípico, que a gente chama. A mulher... Ela não vai ter aquela dor típica de aperto no peito irradiando para a mandíbula. O que normalmente pode acontecer? A queixa vai ser muito mais um desconforto na boca do estômago, vai ser uma falta de ar que ela não sabe dizer muito bem, como ela não consegue caracterizar muito bem, e a mulher não procura o pronto atendimento. É impressionante, o homem, apesar de não ir no médico, né, a mulher vai muito mais no ginecologista e tal, mas quando vem o desconforto, ela segura, ela tende a segurar, ela pensa mais no outro. Então ela não vai procurar o médico, o pronto-socorro, porque ela tem que cuidar do filho, ela fica preocupada com uma tia, com a avó, com o marido, e acaba segurando o tempo de procurar o pronto atendimento. E qual que é o problema nisso? Se uma pessoa está infartando, está tendo angina, quanto mais rápido ela receber atendimento médico, menor é a chance de sequela no coração. Então, uma mulher que deixa de procurar o pronto atendimento no local, no momento apropriado, ela tem uma chance maior de ter uma sequela, de ter um infarto maior. Então, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala nessa campanha é que sentir um desconforto no peito, tá com peso, tá algo estranho acontecendo, procure o pronto atendimento de um hospital especializado, né? Que você vai realizar um eletrocardiograma, vai colher exames básicos de sangue e vai ser identificado esse infarto, e o tratamento pode ser rápido e adequado. Muito interessante o que o senhor falou. Muito, muito. Porque eu já ouvi algumas pessoas falando de sintomas parecidos, mulheres, né? Sim. E eu nunca tinha ouvido falar que havia essa diferença, é muito importante para a gente. Ainda falando do coração, eu tenho vivido um momento na minha família de colocar marca-passo no meu pai, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses avanços, porque quando a gente está distante de qualquer familiar que não passa por algum problema de coração, quando fala assim, teve problema no coração, você já imagina que se foi o coração, meu Deus do céu, vão abrir aqui, vai abrir, e aí entra aquela dor, aquela insegurança. Fale um pouco mais de todos esses avanços que a medicina nesses últimos anos tem alcançado, e para que quem estiver passando algum problema, ou estiver precisando de alguma ajuda, ou vai passar por uma cirurgia, ou tem alguém na família que está passando nesse momento, possa entender melhor esses avanços e ter essa paz, né? Essa segurança de que não é mais desse jeito, né? A cardiologia é uma das especialidades que mais avançou em procedimentos minimamente invasivos, em procedimentos menos cruentos, que a gente diz, né? Que hoje ainda se faz procedimentos abrindo o tórax, isso é algo que ainda acontece, mas cada vez mais a gente consegue, cirurgiões, hemodinamicistas, que são os cardiologistas intervencionistas, ritmologistas, a gente consegue cada vez mais realizar procedimentos que auxiliam o funcionamento do coração e de forma menos invasiva. Então, quando se falava de um cateterismo alguns anos atrás, a gente imaginava que era um corte aqui no braço, catéteres robustos, grosseiros, o contraste era um contraste muito pesado, os riscos eram grandes, né? E hoje tudo isso aí se minimizou. Então os catéteres são menores,
os contrastes hoje têm muito menos reação. Dentro do catéter, a pessoa passa por algum tipo de anestesia? Sim, normalmente, né, nos grandes centros... Assim, das grandes anestesias, por exemplo, sedações. Só sedações. Como realizar uma endoscopia. Né? Os anestésicos também melhoraram demais, então não são... Porque há essa insegurança também, né? Vai tomar anestesia geral. Sim, né? O risco da cirurgia, da anestesia geral também é um grande temor, né? No coração dos familiares, da pessoa. Né? E mesmo as anestesias gerais, hoje em dia, tudo evoluiu demais. Né? Nós temos especialistas nisso. Então, hoje a gente está conseguindo avançar, avançou demais nas últimas décadas. É uma especialidade, a cardiologia. Hoje em dia nós trocamos válvulas do coração por catéter, nós conseguimos fazer procedimentos para correção de válvulas cardíacas por catéter. Os stents, né? Os stents, exatamente, que antes... hoje nós temos dados que quase de 85% a 90% das obstruções dos vasos do coração são resolvidos hoje por catéter. Então, a questão da mamária, da ponte de safena, ainda é uma realidade e tem casos que são indicados os procedimentos de cirurgia convencional, mas mesmo nesses casos, hoje, a questão das incisões, os cortes são menores. Hoje a gente tem vários cirurgiões já atuando com procedimentos minimamente invasivos na cirurgia, na robótica também. Então, a cardiologia evoluiu demais e quando a gente escuta o paciente vai fazer um procedimento como colocar um marca-passo, né? No caso do pai da senhora, que vai colocar um aparelhinho para prevenir novas arritmias, que é o CDI. Isso aí, esses procedimentos, eles vêm como um avanço e um apoio para um funcionamento do coração que tem necessidade, né? E a cardiologia, não só a cardiologia, mas a cardiologia é uma das especialidades que avançou muito, cada vez com procedimentos menos invasivos, com aparelhos menos grosseiros, menos robustos, e que hoje nós temos grande qualidade e muito sucesso quando a gente fala de procedimento cardíaco. E me diga também a respeito, hoje, quando a gente pensa em cardiologia, né? A gente que não vive o dia a dia, tem uma idade adequada para que a gente diga assim, olha, a partir dos 40, dos 30, você nunca teve nada, mas seria bom você começar a olhar o seu coração. Realizar o check-up, né? O famoso assim, check-up. Porque assim, uma pessoa de 30 anos não vai pensar em fazer um check-up. Então, assim, existe algum conselho, alguma direção da parte médica com relação a isso? O que a gente orienta é que a partir dos 35 anos, você tem que conhecer um médico que vai iniciar seus exames. Não quer dizer que aos 35 anos você vai fazer uma bateria gigantesca de exames. Não, mas você precisa, a partir dos 35, começar a colher exames de sangue para avaliar o diabetes, o colesterol, avaliar a pressão arterial. E aí, em cima desse primeiro exame físico que o médico vai te conhecer, ele vai designar alguns exames para você realizar. Alguns vão fazer esteira, que é aquele teste ergométrico, outros vão realizar um eletrocardiograma. O importante e o que se perdeu muito, né, na nossa rotina, você tem que ter um médico que te conhece. Muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, eu quero fazer um check-up lá, eu vou lá fazer uns exames e depois eu vejo o que eu... Não, você tem que ter uma consulta. A mulher é muito mais... a mulher mantém isso, né, com o seu ginecologista. Isso aí é algo que existe. Mas o homem perdeu demais isso aí. Então, a gente orienta que a partir dos 35 anos, a mulher com a sua ginecologista, ela mesmo pode realizar alguns exames de check-up. O homem com um cardiologista ou um próprio urologista. O importante é você ter uma referência, porque aí o teu médico vai te direcionar. Muito mais importante, né, do que você pegar uma lista de exames, chegar numa clínica e vim realizar esses exames aqui. Porque muitas vezes a pessoa pega aqueles exames na mão e nenhuma avaliação médica ela vai ter. Então isso se perdeu. Antigamente a gente tinha, né,
o médico de referência da família. De referência da família, exato, que cuidava que de você todo ligava, mundo. que você pedia uma orientação. Verdade. Não queria dizer que ele fosse tratar de tudo, sim, mas ele pelo menos te direcionava ao especialista necessário, aos exames que são necessários, né? E eu acho que é importante, a gente tem que retomar isso aí. E quando o senhor faz a comparação com a mulher, né? A gente faz os exames periódicos anual e você vai a sua médica sempre vai lhe analisando. Olha, no ano passado você não tinha isso tanto no colesterol. Exato. Você não tinha. Você está precisando as mamografias, né? As mamografias, entendeu? Tem uma imagem nova aí aqui. Sempre tem uma. E agora que eu acho que ficou assim. Antigamente a gente andava com aquele tanto de exame de Hoje em dia você tem tudo digital, né? Tudo digitalizado, tá tudo lá, eles sabem, tá a nossa vida lá, exato, né? Então, assim, é tudo interligado com os laboratórios, com os exames, né? Então, assim, de alta complexidade, de baixa complexidade, exato, não interessa, tá tudo. Então, tudo assim, junto. Tá tudo muito mais fácil do que antes e eu acho que a gente está fazendo menos, não é isso? Exatamente. Está se cuidando menos. Houve tanta informação, houve tanto avanço, tem tanta coisa e nós estamos fazendo menos, cuidando menos. Exatamente isso. Isso é muito ruim. E a gente tem que retomar isso aí. Tem que retomar. Deixar de estar nessa medicina tão de exames, né? Ah, doutor, me dá um exame aqui que eu quero ver. Ou me dá da mesma forma com os remédios, né? Da mesma forma com as medicações. Vai na farmácia, me dá um negócio que eu estou sentindo. Eu preciso resolver, ele quer a pílula mágica. Mas hoje a nossa sociedade está assim, né? A gente quer a pílula mágica, a dieta perfeita, o exame que vai... O exame que vai me dizer tudo. Mas quem quer ter um médico? Ah, não, médico eu não vou faz um tempinho. Mas você tá fazendo atividade física semanalmente? Ah, não tô. Mas você tá se alimentando direito? Não, não tô. Você tá cuidando da tua espiritualidade? Você tem um local que você frequenta, né? Você tá trazendo Deus pro teu dia a dia? Então, são coisas que muitas vezes a gente tá focando no exame perfeito, no remédio isso, que vai resolver. A qualidade de vida. O dia a dia que se você fizer o beabá, né? Talvez muitos dos problemas não vão nem aparecer. Ou seja, viver bem. Exato. Dr. Arthur Pípolo, perfeito, muito obrigada. Né? Nós fomos muito esclarecidos hoje. Essas informações de forma tão direta a quem está assistindo, tão rica, né, das suas colocações. Eu quero agradecer primeiro a Deus por ter tido essa oportunidade de ter ele trazido aqui. Amém. Muito obrigada. Que isso, a gente está à disposição. É sempre muito válido passar informação para a população, né? Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de estar falando com tanta gente assim, né? E nós temos que usar, né, os meios as internet, as redes, né, as redes para isso. As plataformas. A gente vê tanta gente usando para tanta coisa que não leva a nada. Que não leva a nada. Exato. Então a gente, quando tem oportunidade, fica muito feliz e eu estou à disposição sempre que precisar, estamos aí. Obrigada. Programa Entre Nós é isso. Você cuida da emoção do seu coração, né? Das razões do seu coração, mas você tem que tratar ele, cuidar dele com carinho, que a sua saúde seja revestida de bênção, que seja revestida de muita paz e que tudo isso que a gente passou aqui para vocês através dessa entrevista possa servir de grandes frutos aí na sua casa, na sua família, que você possa viver bem. Fique entre nós.